Olá! O que eu estou aqui a partilhar, portanto, são dúvidas que realmente as empresas colocam com muita frequência e hoje vamos dedicar a quando há um projeto aprovado, a pergunta que colocam muitas vezes é se podem fazer alterações ao projeto e o que é que tem que fazer para fazer essas alterações ao projeto. Relativamente a esta questão, que é bastante importante, porque muitas vezes na fase de elaboração da candidatura e do projeto, a empresa tem identifica um conjunto de necessidades, um conjunto de equipamentos, por exemplo, no caso da inovação, ou mesmo do internacionalização, por exemplo, identifica um conjunto de feiras a que pretende ir ou que acha mais relevante naquele momento ir, mas às vezes, de facto, há alterações na própria dinâmica da empresa, portanto, que vem e no mercado também, que suscitam que, de facto, aqueles investimentos que colocou em fase de candidatura deixam de ser os mais relevantes porque identificou uma melhor oportunidade e quer tentar aproveitar, não é, para no fundo, capitalizar o investimento que está a realizar. E o que é que acontece nestas situações? Concretizando, por exemplo, para tentar clarificar um pouco melhor, portanto, que há vários tipos de alterações que podem surgir e, por exemplo, se for uma alteração de uma feira, no caso de um concurso de internacionalização ou de um projeto de internacionalização, há uma feira que estava lá prevista, a empresa deixa de ter interesse em ir a essa feira e identifica a oportunidade de ir a outra onde eventualmente conseguirá mais mercado para os seus produtos. Essas alterações são possíveis, portanto, aliás, e outras. Portanto, a primeira resposta que quero dar é possível fazer alterações ao projeto? Sim, é possível. Por um lado, há alterações que são considerados desvios, portanto, na execução, e que ao longo, à medida que vão fazendo os pedidos de pagamento, por exemplo, o caso que eu acabei de identificar, de uma feira, deixei de ir àquela feira e fui a outra, que não estava prevista no projeto. Isso pode ser, na fase de pedido de pagamento, ser incorporado como o novo investimento, portanto, coloca-se lá essa nova linha e pede-se para ser aceite em substituição da feira que não foi realizada. Portanto, nos pedidos de pagamento há um mapa que é a justificação dos desvios, é aí que devem fazer essa justificação e, naturalmente, solicitar que essa substituição seja aceite. Porque, naturalmente, qualquer alteração ao projeto, qualquer que seja, independentemente da forma como é feito o pedido, tem sempre que ser autorizado e validado pelo técnico de acompanhamento do projeto. Portanto, este tipo de alterações, ou por exemplo, outro exemplo que é muito frequente, tinha-se orçamentado uma determinada verba, e há um desvio porque na altura foi identificado um determinado orçamento, muitas vezes o tempo entre a preparação da candidatura e a própria execução do projeto, depois de aprovado e por aí, leva algum tempo e isso faz com que muitas vezes os próprios orçamentos que a empresa eventualmente tinha levantado no mercado já não são rigorosamente aqueles, por um lado. Por outro lado, às vezes identifica melhores negócios que à data da elaboração do mapa de investimentos e, portanto, esses pequenos desvios financeiros são também, mais uma vez, são justificados no âmbito de um pedido de pagamento, nesse texto em que se faz a justificação aos desvios, no mapa vai aparecer um valor superior ao valor que tinha sido aprovado para aquela verba e o que é que a empresa tem que fazer? Justificar porque é que aquele desvio aconteceu, dizendo que o vai naturalmente acomodar por poupança, por exemplo, se for um desvio para cima, por poupança noutras rúbricas. Porquê? Uma coisa que não pode ser ultrapassada de maneira nenhuma é o valor total do que foi aprovado.
Portanto, estes desvios podem ocorrer sempre salvaguardando que o valor total aprovado, de financiamento aprovado, nunca será mexido. Portanto, estes desvios têm sempre que ocorrer dentro daquele que é o valor que está aprovado. Naturalmente, mais uma vez, por norma, os técnicos aceitam este tipo de desvios, se forem devidamente justificados, mas, portanto, nesse mapa, em fase de pedido de pagamento, faz essa menção, portanto, de que houve esse desvio na execução e que será compensado noutras parcelas do mapa de investimentos ao longo da execução do projeto. E, portanto, esse tipo de desvios e, digamos, da alteração ao mapa podem ser solicitados na fase da elaboração do pedido de pagamento. Depois o técnico, quando valida, portanto, dá a decisão relativa ao pedido de pagamento, por norma, se nada disser, ou diz mesmo que aprova, ou se nada disser e pagar a despesa é porque aprovou, sempre com a salvaguarda de que no fim do projeto, chegado ao limite que está financiado, para aí o financiamento. Outra situação que acontece diferente deste tipo de desvios, portanto, ali há uma alteração de investimento de compensação de outro, como é o caso da feira que eu dei, e outros, poderá haver outros, isto foi um mero exemplo. Outra alteração que já é diferente, e aí sim tem que se fazer um pedido de alteração ao projeto, é, por exemplo, se houver alterações de fundo, portanto, que mudem, não digo radicalmente, portanto, mudem com alguma expressão aquilo que foi o mapa de investimentos que foi colocado à aprovação. Esse tipo de alteração tem que ser feito um pedido de alteração, portanto, existe no Balcão 2020 a possibilidade de se submeter um pedido de alteração ao projeto. E esse pedido de alteração tem que ser submetido quando, de facto, ele tem bastante substância face àquilo que foi, não é uma mera substituição ou uma mera afetação de valores entre rubricas. Isso tem mesmo que ser solicitado através de um pedido de alteração, sob pena de não ser aceite e a empresa perder o financiamento que poderia ter tido. Aqui chama a atenção duas situações. O pedido de alteração deve ser devidamente instruído e, em princípio, até ser acompanhado com aquilo que será o mapa, digamos, o mapa inicial e aquele que depois irá decorrer das próprias alterações. Justificar novamente muito bem os investimentos e o porquê da alteração que se está a pedir. Que às vezes há de facto uma alteração na dinâmica da empresa que pode fazer com que a empresa estava a contar em um determinado sentido, mas que se desvie e naturalmente aqui o foco é sempre capitalizar, ajudar a capitalizar o investimento da empresa e aquilo que concorre para a sua competitividade. Portanto, naturalmente se a empresa identifica, tinha uma determinada linha de orientação, mas vê que estão a surgir oportunidades num outro eixo que quer naturalmente aproveitar, vai lá, coloca o pedido de pagamento, o pedido de alteração, justifica essa alteração. E aqui há duas coisas que quero chamar a atenção, importantes. Este tipo de pedido de alteração substancial só se pode fazer uma vez ao longo do projeto. Portanto, a empresa tem que ter em atenção que pode continuar a fazer o pedido de alteração daqueles pequenos desvios que referi no início, através do pedido de pagamento, mas alterações substanciais ao projeto só pode fazer uma vez e tem que ter uma salvaguarda sempre. Não pode, portanto, essa alteração que está a ser introduzida ao projeto não pode alterar, digamos, os objetivos que levaram à aprovação do projeto e aquilo, portanto, e de alguma forma, se houver uma alteração de fundo que altere aquilo que foi considerado em termos de mérito do projeto, também pode, isso não pode acontecer. Aliás, a partir da alteração seria rejeitada. E, portanto, a empresa tem que ter isto em conta. Portanto, se quiser fazer o pedido de alteração, tem que ver se isso vai afetar o mérito do projeto, por um lado, e por outro lado,
não pode alterar os objetivos contratualizados. Portanto, se de alguma forma ficou contratualizado alcançar um determinado volume de negócios ou um determinado VAB, esses objetivos têm que se manter. Estão contratualizados, estão no contrato, e este pedido de alteração não vai alterar o contrato. Pode ser aceite em termos de rubricas de investimento, mas não altera aquilo que está no contrato. Portanto, estas notas são bastante importantes para que, sob pena de a empresa executar um determinado conjunto de investimentos, contanto ter financiamento, e depois não o obtém porque o pedido de alteração é rejeitado e pronto. De qualquer forma, pode ser sempre rejeitado. Portanto, qualquer alteração ao projeto carece sempre da autorização do técnico de acompanhamento do projeto. E pronto. E digamos que acho que relativamente aos pedidos de alteração é isto que vos tenho a dizer, que tenho aqui a esclarecer. Espero que tenham gostado. E se sentiram que foi útil, façam um like, que é sempre importante. Se quiserem fazer algum comentário, também é importante ter esse feedback e obter esse feedback para saber o que vocês gostavam que eu partilhasse convosco. Portanto, por agora é tudo. É com isto que vos quero deixar. Espero que tenham gostado, que tenha de alguma forma ajudado alguém, nem que seja uma pessoa, que isto tenha sido útil. E até breve.